Muito bem, estamos começando o nosso programa que é o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu gosto sempre de começar mexendo com você da seguinte maneira. Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para quem é de madrugada. Sabe por quê? Porque nós temos vários horários alternativos da nossa programação dentro do canal Viver Brasil. E além disso, nós estamos no YouTube. E no YouTube, né, gente, vamos combinar. Você pode nos acompanhar de qualquer lugar desse planeta, a qualquer momento e por aí vai. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso BH Todo Dia vai falar sobre uma questão muito interessante. Nesse momento que a gente vive, de falta de oportunidades de negócios, né? De desemprego muito grande, às vezes as pessoas pensam em abrir uma franquia, um franchising e por aí vai. E muita gente acha que basta você ter dinheiro para entrar nessa. Será que é isso mesmo? Vamos conversar sobre isso no programa de hoje, tá bom? Eu tenho aqui convidados que vão falar sobre esse assunto. E eu vou apresentar para você daqui a pouco. Porque agora, nesse momento, maestro, roda a nossa vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa e eu já de cara te chamo, para entrar ali no meu Instagram, para a gente se conhecer um pouco melhor, elias.sunshine. Sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, tá bom? Mas eu chamo a atenção também das redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E dentre elas eu destacaria duas. Primeiro o nosso Instagram, vai lá, você vai acompanhar fotos, imagens em movimento, os bastidores dos programas, as novidades, tudo isso para você. E quem é que não gosta de conhecer um pouco dos bastidores de um programa de televisão, de uma televisão? Você vai descobrir que sem fita crepe não existe televisão no Brasil, combinado? E tem uma outra rede social também que eu queria que você participasse e aí responder uma pergunta. A gente sempre tem uma pergunta da semana, uma enquete, é o nosso Twitter. Vai lá, estamos na semana do Dia das Mães. Só é realmente mulher completa quem é mãe? Você acha que isso é verdade? Ou não? Você acha que isso é uma mentira? Sim ou não? Responde lá pra gente, interaja conosco, tá bom? É o @viver_Brasil, que é o nosso Twitter, combinado? E eu preciso também começar mandando um abraço especial para cidades em Minas Gerais que nos acompanham pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí eu mando um alô especial para nossa Belo Horizonte, é claro, para a histórica e simpática Sabará, a charmosa Nova Lima aqui perto, Betim e Contagem, que são duas cidades muito importantes economicamente para a nossa região metropolitana. Temos também no caminho do Rio de Janeiro a nossa querida Juiz de Fora e um beijo para Ipatinga no Vale do Aço e Governador Valadares no Vale do Rio Doce. E o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia, cidades importantes para o agronegócio não só de Minas, mas para todo o Brasil, tá bom? Então um alô para vocês todos. E quem estiver acompanhando pelo YouTube, você pode entrar no nosso chat, dar o seu nome e de onde você nos assiste e também comentar, sugerir, fazer a sua crítica sobre a nossa programação. Vamos construir juntos o nosso canal Viver Brasil? Que tal, hein? Bom, o BH Todo Dia é uma revista de Belo Horizonte, de BH para o mundo. E essa revista traz muitas coisas. A gente fala de cultura, a gente fala de negócios, a gente fala de comportamento. Mas para falar sobre tudo isso, a gente sempre tem personagens e personalidades que fazem parte, que compõem essa revista. E aí eu vou apresentar essa turma para você hoje. Primeiro aqui no estúdio, Tenho o prazer de receber ele que é sócio da I Wanna Sleep. É o Bruno Barra. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Elias. Prazer. Prazer todo meu. Obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. Muito bem. Ao lado do Bruno, está ali também com a gente, o Henrique Madureira. O Henrique é franqueador da Royal Prestige. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia, tudo bem. Obrigado pela presença também. Eu que te agradeço a oportunidade de a gente estar vindo aqui. Vamos conhecer os outros dois, apresentar que estão por link, não é? Nós temos a presença do Américo José. O Américo José é diretor da Sherto Consultoria. Opa, isso aí é o Fernando Sodré. Fernando Sodré é CEO da Franchising for You. Os dois estão aí. Então agora sim, o Américo. Américo José, tudo bem contigo? Boa tarde. Boa noite, bom dia, tudo bem. Boa noite, bom dia. Prazer e muito bacana o convite de você aí, trazendo um pouco esse mundo do franchising para a tela. Falar um pouco sobre franchising é super importante e aquilo que você falou logo no início, basta ter dinheiro para que eu me torne um franqueado. Então, acho que isso já parece uma primeira resposta que não é. Tá bom, combinado. Depois nós vamos aprofundar mais nisso, tá bom? Obrigado, viu, Américo? Muito bom. E eu estava falando do Fernando Sodré,
que é CEO da Franchising for You, uma feira que acontece amanhã aqui em Belo Horizonte, não é? E acontece pelo Brasil afora. Tudo bem, Fernando? Beleza? Tudo bem. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, debatendo aí tema tão importante quanto o franchising, esse sistema tão importante de crescimento de negócios no mundo inteiro. Muito bom. Fernando, vou começar contigo, já que você está no link, não é? No nosso programa, BH Todo Dia, nós mineiros, a gente gosta muito de conhecer as pessoas, assim, né? É o início do negócio, sabe? Aquele cafezinho do mineiro, sabe, Fernando? E aí eu quero saber de você, né? Um pouco da sua relação com Belo Horizonte. Você não nasceu em BH, mas como é que é a sua relação com Belo Horizonte? Quando que você veio aqui pelas primeiras vezes? Fala um pouco pra gente, hein, Fernando? Bem, eu sou fundador, CEO da Franchise for You, que é uma feira de franquias, mas a minha relação com o franchising já tem 35 anos. Eu tenho uma rede, sou o CEO, fundador de uma grande rede de serviços de limpeza, a maior rede no Brasil, estamos em 14 países também, e nós iniciamos no franchising em 90, então são 32 anos operando o franchise. E nessa operação que eu tenho de franquias e serviços de limpeza, eu iniciei a nossa primeira operação em Belo Horizonte em 1994. Então fazem 28 anos, né? Isso mesmo. Tinha falado para você mais de 20, mas são 28 anos que a gente atua em Belo Horizonte na área de limpeza corporativa. E como é que foi essa chegada em Belo Horizonte? Você estranhou muito? Como é que foi isso, hein? Belo Horizonte foi a segunda praça que a gente iniciou, a primeira tinha sido Rio de Janeiro, e, lógico, estranhei, e a gente estranha, todos os lugares são diferentes, né? Cada localidade, a pessoa sempre fala para nós, isso ocorre muito no franchise, quem trabalha com franchise sabe disso, quando você vai vender uma franquia no Nordeste ou no Sul, em qualquer lugar diferente, a pessoa fala assim, você vem de São Paulo, as coisas aqui são diferentes. E essa frase, a gente ouve isso aí no Nordeste, no Norte e no Sul, e em Minas não é diferente, né? Claro. Cada local tem a sua cultura, a sua forma de fazer negócios, suas crenças, enfim. E a gente tem que se adaptar, né? É muito diferente operar em São Paulo, como é muito diferente operar no Rio de Janeiro, como é muito diferente operar em Belo Horizonte, diferente de Manaus, diferente de Fortaleza. Então, e no Sul, Porto Alegre. Cada um tem a sua pegada. E você Fernando, tem que entrar, pegar o trem na velocidade que ele passa, não é isso? Nossa, olha só, aí ganhou os mineiros, né, gente? O cara falou trem aqui pra gente, né? Muito bom. Fernando, olha só, a gente gosta, claro, né, de saber como é que as pessoas veem a gente, Belo Horizonte, o mineiro. Nós temos digamos assim, uma pecha, né, uma característica de que somos muito desconfiados para negócios. É isso mesmo? Para fechar um negócio com o mineiro é preciso um pouco mais de atenção, de cuidado, ou não? Isso é um mito, hein, Fernando? Eu não sei, eu acho que, não sei se isso se aplica tanto assim. Acho que hoje todo mundo toma cuidado. Eu acho que não caracterizaria dessa forma. Não, os bairrismos existem, a gente sabe. Talvez essa velocidade, essa desconfiança, ela se caracteriza numa certa demora de fazer os negócios. Eu não diria que fosse tão desconfiança. Talvez o mineiro ele queira, vamos dizer, ele queira estar sempre descobrindo uma forma melhor de fazer aquilo do que aquela que você está falando. Não é uma desconfiança. É tentar fazer. Será que não tem um jeito diferente da gente fazer isso? Muito bom. Outro dia nós tivemos aqui 2 paulistas que vieram para Belo Horizonte, estão trabalhando com Bitcoin, né? O tema do programa era esse. E tem uma coisa interessante que os 2 falaram o seguinte: olha, Elias, para a gente fechar negócio com o mineiro, não adianta fechar pelo celular, não adianta por WhatsApp, por ligação, tem que encontrar, independente da idade. E o mineiro te pergunta uma coisa que eles ficavam muito incomodados, sabe, Fernando? Pergunta assim, você mora onde? Você é casado? Você tem filhos? Onde que seu filho estuda? Ou seja, os 2 paulistas assustavam muito, porque, poxa, a minha intimidade, por que o cara, para fechar o negócio comigo, precisa saber dessa intimidade? E eles falaram que, olha, eles aprenderam a lidar com isso aqui em Minas Gerais, que é um pouco, né, de querer saber quem é a pessoa, né? É uma
forma eu acredito, de tentar quebrar o gelo, ao mesmo tempo sentir a pessoa, tentar se aproximar, e conta um caos, né, como a gente brinca falando dos mineiros, né, para ver se a pessoa conta outro e como é que a pessoa reage. São formas das pessoas, enfim, de cada localidade, é assim que são, né? Boa. Fernando, vamos botar os mineiros no papo. Vem cá, Bruno. Okay. Queria primeiro... vamos lá. Vamos conferir aqui. Bruno, primeiro eu queria saber a sua relação com Belo Horizonte. Você nasceu em BH? Nascido em Belo Horizonte. Mas a família está no interior? Como é que é? Não, meus pais... São de Belo Horizonte. Não, eles são do interior, mas vieram logo cedo para cá. Então, eu e meus irmãos todos nascemos aqui em BH, nascido e criado no bairro Serra. Na Serra? Na Serra. Morou em casa, apartamento? Como é em que casa e em apartamento, lá os dois. Tem saudade de casa? É bom. É bom, né? É bom. Vamos lá, vamos rapidamente, assim, que lugares te marcaram, assim, infância, adolescência, que te marcam em Belo Horizonte, assim? Aqui em Belo Horizonte, a Praça do Papa por ter nascido na Serra, criado na Serra, ali é um lugar mais próximo, né? A Praça do Papa é um lugar que a gente sempre frequentou ali durante a infância, né? Para divertir com os amigos. As próprias, antigamente, na rua mesmo, né? Da Serra, ali já era um lugar que chamava a atenção para encontrar com o pessoal. E futuramente, depois, né? Já estudando, já trabalhando, você começa a frequentar Savassi, que já era um ponto já, né, comercial sempre forte, de cultura também, de cultura, né? Então, hoje em dia tem parte do Nova Lima, com Vila da Serra, tem a Piuí, né? São lugares que são importantes assim, na história vivida em Belo Horizonte. E hoje você mora onde aqui em BH? Hoje eu moro no Luxemburgo. Luxemburgo. E é casa, apartamento? Apartamento. Apartamento, Isso. Tá. Quando você sai de Belo Horizonte, vamos lá, você vai fechar um negócio, ou então vai de férias também, alguma coisa assim, o que você sente falta de BH? Não, eu já tive a oportunidade até de morar, retornei a Belo Horizonte agora em janeiro, né? Fiquei 3 anos em São Paulo. São Paulo? Em função você fez da expansão da empresa também, né? Indo para outros lugares das franquias, e aí fui para São Paulo. E você sente um pouco essa diferença, né? Principalmente desse acolhimento, né? O paulista ele já é mais direto no negócio. Você confere, faz sentido isso que os dois paulistas falaram. É bom para fazer o negócio, né, que você faz mais rápido, mais objetivo, mais objetivo. Mas aquele encanto do mineiro, da conversa, né, de um papo ali, de estender um pouco a relação, faz falta também. Para quem é mineiro, nascido aqui, o paulistano ainda não entende tanto isso, sabe? Que você, de ir na casa, né? De convidar, porque o carioca ele te chama para ir para casa dele, mas não te espera lá. Não te espera lá. Passa lá em casa, mas você nunca precisa de ir, não. No mineiro, quando ele te chama, é para ir mesmo. Isso, muito bom, legal demais. Vamos aproveitar e vamos saber do Henrique. Olhando o Henrique assim, Bruno, você diria que ele é de Belo Horizonte, ele é do interior ou é um forasteiro, hein? Não, tem cara de mineiro. Tem, de Belo Horizonte, a gente bateu um papo antes ali, tem cara, assim, de ser mineiro. Henrique, e aí? Vamos lá. Vamos lá, eu sou mineiro, né, nascido e criado em Belo Horizonte. Diria ele, 2ª geração já, minha mãe já é de Belo Horizonte. Então, isso é uma coisa rara aqui em BH, né? Belo Horizonte é uma cidade nova, né? A minha mãe hoje tem 80 anos, ou seja, eu sou a 2ª geração já da família. Mas tem raiz no interior? Tem. Meu pai é do norte de Minas. De onde? Depois de Januária. Depois de Januária? Chama Brejo do Amparo, uma cidade muito pequena. Você conhece Brejo do Amparo? Conheço, tem mais de 20 anos que eu não vou, mas... mas deve estar do mesmo jeito. Meu pai é de lá, meu pai veio para estudar, né, para trabalhar e para estudar. Sim. Conheceu minha mãe, eu tenho 3 irmãos, todos nascidos em Belo Horizonte. Eu sou um mineiro que também já rodou bastante, né? Então fiquei 10 anos morando em outras cidades. Essa área de vocês tem que fazer isso, em 2 países diferentes, né? Puxa então vida. Morei nos Estados Unidos, morei na Austrália, voltei para o Brasil, morei em Curitiba. Hoje, esse ano, faz 10 anos que eu voltei para Belo Horizonte. Rapaz. Voltei para Belo Horizonte em 2012. Novo desse jeito? Eu não sou tão novo, não. O que é isso? Eu não sou tão novo, não. Vamos lá. O que você sentia falta de BH? Cara, o acolhimento. Né? Então, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, eu fui para Curitiba, que é uma cidade maravilhosa. Sim. Mas as pessoas são muito frias. Isso, né? é diferente. Mais frio do que até nos Estados Unidos, onde eu morei 5 anos. É mesmo? Muito mais. Então, assim, o que eu sinto é essa coisa do mineiro, né? De querer te receber, de querer... né, toma um café, né? Saber da sua vida. Eu sempre pergunto, Você é filho de quem? Não me ofereça café, né? Porque eu aceito. Tem dia que eu tomo 20 cafés, depois não dorme. Então não oferece por educação não, né? Então eu sou daqui, estudei aqui, fiz faculdade aqui e
tem uns 5 anos, né, um pouquinho mais, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu voltei para empreender. Falei, pô, agora eu vou fazer um negócio novo, né, abrir um mercado novo aqui em Belo Horizonte. Mas minhas raízes são todas daqui, né? Meu pai mesmo tem muito mais tempo que mora em Belo Horizonte do que na cidade natal dele. Mas vocês não falaram do pão de queijo. Eu achei isso um absurdo. Eles queriam falar do pão de queijo, viu, agora gente? É mundial, né? Não é mais. Não, porque o que tem em São Paulo, me perdoe, Fernando, o Américo, mas não é pão de queijo aquilo não, né, gente? Mas tem um lugar lá que eu já descobri, debaixo do Copan tem uma padaria, uma lojinha de comes mineiros. Mineiros? Que tem isso debaixo do edifício Copan. Por isso ele conseguiu ficar em São Paulo muito tempo, né, Henrique? Muito bom. Vamos agora fechar as apresentações com o Américo. O Américo, você ouviu aí o Fernando, ouviu os dois mineiros, nós mineiros. Bacana. Quero saber de você, muito Américo. Bacana. E aí? Sua relação com BH? A minha relação é grande. Começa a relação com a minha mãe, que nasceu em Divinópolis, né? Então, a minha mãe é de Divinópolis, veio para São Paulo já grande, né? E a partir daí, então, minha relação já ficou muito próxima, né, com os mineiros. Sim. E também na minha vida profissional, né, uma coisa que é interessante, que eu comecei a minha vida profissional trabalhando numa companhia de seguro mineira, que é a Companhia de Seguro Minas Brasil. Isso né, mesmo. Que foi uma companhia de seguro que eu comecei a desenvolver um trabalho com eles, né, a família Araújo, tudo aqui de São Paulo, foi praticamente meu início como instrutor de treinamento. Eles me aceitaram para dar o treinamento da companhia. E aí depois passei pelo Banco de Minas Gerais, passei por outros projetos, né? O último projeto que nós fizemos aí foi o da Help, né? Do BMG, que são as lojas, né? Que fazem empréstimo e tal. Então, eu tenho uma relação muito próxima, tenho uma relação bacana lá em Juiz de Fora, é interessante isso, né? Porque tem uma franqueadora em Juiz de Fora que se chama Digão Lanches, e ele nasceu numa praça de Leopoldina, né? Uma história bem interessante, porque o Digão nasceu em Leopoldina, numa praça onde ele fazia hambúrguer, né? E hoje é uma rede de franquia mineira, né? Que tem a sua sede hoje, ela está em Juiz de Fora, com praticamente 30 lojas, só aí dentro do estado de Minas. E nasceu numa praça. Então, isso é um case que eu tenho com muito orgulho, nós da Xerto temos para contar, né? Muito então, bom. A nossa relação com Minas é muito forte. Você viu que o mineiro gosta de praça, né? O Bruno lembrou da Praça do Papa, né? Mineiro, lembrou da praça. Cidade de Minas tem que ter uma praça, uma igreja e pronto. Aí o resto a gente dá um jeito, tá bom? Agora, Américo, eu tô achando que você praticamente é um mineiro. Vou te dar o título de cidadão honorário aqui de Belo Horizonte, hein? Opa! Vou ficar muito feliz. Eu gosto de uma cachaçinha também, né? Uma boa cachaça. Isso. Não tem jeito de chegar em Belo Horizonte e não dar uma passada aí nos bares, nos botecos, né? Onde a gente vai aprender o que é comida de boteco. Né? Em outros lugares a gente não entende muito, não. Aqui em São Paulo nós temos tudo, mas para entender de boteco como mineiro, eu vou dizer uma coisa, só indo aí. Muito bom. Américo, eu citei até para o Fernando, né, essa questão dos paulistas que vieram para cá, não é, que estranharam muito num primeiro momento essa conversa mais íntima, né, essa quase que uma invasão, entre aspas, na intimidade da pessoa, mas se acostumaram. Você percebe isso também, né, ao fazer tantos negócios assim com Belo Horizonte e Minas Gerais? Então, no início, a gente sempre fala muito, não, porque o mineiro é desconfiado, porque o mineiro, né, ele tem que ter um certo cuidado, porque ele demora para tomar decisão. O que eu percebo é que o mineiro ele quer ter a coisa muito, o controle da coisa. Enquanto ele não se sentir seguro, né, daquilo que ele vai fazer, ele sempre vai pedir uma coisinha a mais. Na hora que você pensa que está tudo certo, ele vai querer mais uma informação sua. Então, eu acho que essa coisa do mineiro desconfiado, um pouco, eu acho que virou um pouco de lenda, né? Eu acho que o mineiro hoje ele é um empresário, ele tem um tino comercial muito forte, né? Ele é um grande empresário, basta ver as empresas que nós temos em Minas Gerais. Nós fizemos um projeto aí para a antiga, que hoje é ArcelorMittal, né? Mas era Belco Mineira. Nós criamos uma franquia
para a ArcelorMittal, depois a gente pode falar sobre isso, que é uma indústria, e para a Belgo Mineira criamos a franquia Belgo Cercas, né? Que também é um projeto com mineiros aí que abraçaram e está tocando muito bem. E uma coisa bacana, né, Elias, aproveitando o Fernando aí, o Fernando, nós somos clientes do Fernando, porque nós temos uma empresa chamada, além do Grupo Xerto, dentro do grupo nós temos uma empresa chamada Franchise Store, que nós comercializamos franquia. E nós temos participado das feiras do Fernando com uma certa frequência. Não vamos estar agora em Minas com ele, né? Porque essa situação de pandemia, pós-pandemia, a gente sempre levava algumas marcas com a gente, mas é uma feira muito bacana e o que ele falou, né? Que a agilidade dessa feira é que você vai para fazer negócio, né? Você não vai lá, você vai lá para pegar o DRE na mão e perguntar como é que eu chego nesse último número aqui, ó. Então, a feira do Fernando tem de bacana, é isso, todo mundo está preparado. Muito bom. Américo, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa e eu queria fechar contigo com a seguinte questão. Você explicasse para a gente, né? Vamos um pouco na base do nosso programa de hoje. O que é uma franquia? O que é franchise e franquia? São os mesmos conceitos? É a mesma coisa? E o que é uma franquia? Ok. Elias, quando nós olhamos para a franchise, vem a pergunta, o que é franchise? Né? Franchising é a multiplicação, né? O franchising, ele é algo que quando você monta uma operação, essa operação fica redonda, essa operação ela passa a ter aceitação do mercado, né? Essa operação ela acaba virando um clone. Então, franchising é fazer clone, é você criar, né, operações de uma maneira muito simplificada de coisas que deram certo. É uma maneira que você tem de expandir o seu negócio com baixo custo, né, mas com controle. É uma maneira que você tem de estar presente no Brasil e na América Latina e no mundo inteiro, né, levando a sua marca e, junto com isso, prestando o serviço. E a grande diferença que você enxerga hoje no franchising é o papel das partes, né? Então, quando você olha para o franchise, você tem, de um lado, o franqueador. Qual é o papel do franqueador quando a gente olha para o franchise? É desenvolver produto, desenvolver tecnologia, desenvolver serviços, tá? E criar ferramenta para que isso possa acontecer no mercado. E qual que é o papel do franqueado? Colocar tudo isso em prática, vender, apresentar para o mercado e mostrar que aquela marca, ele é o representante dela naquela região. Então, hoje nós entendemos que franquia é uma forma que você tem de crescer, de expandir, né, sem grande investimento, quer dizer, trabalhando com investimento de terceiro, mas dando oportunidade para que outras pessoas tenham sucesso e ganhem dinheiro através do seu negócio. Américo, pela sua experiência, por que as pessoas se dão mal, não é, com a franquia? Algumas se dão bem, mas algumas se dão mal. Por que essas pessoas se dão mal com franquia? Uma das coisas que acontece para as pessoas se darem mal é quando as pessoas agem por impulso, né? Quando elas entram, por exemplo, tem uma colocação do Sebrae que fala o seguinte, que cada 100 negócios montados sozinho, né? 100 negócios montados sozinho, 27 deles quebram em 2 anos. Então, nós estamos falando aí que praticamente 30% dos negócios quebram em 2 anos. No caso do mercado de franquia, quebram, mas de cada 100 franquias abertas, 5 quebram, né, nos 2 primeiros anos. Bem então, menos. É uma diferença de 5%. Tá? Agora, por que quebra? Primeiro, muitas vezes ele pode ter entrado num projeto sem ter feito o estudo, que é muitas vezes ele entrou muito pela emoção e ele não analisou aquilo que ele não estava entrando. Muitas vezes o perfil dele não combina com o tipo do negócio, né? Ele tem um perfil, por exemplo, vamos supor que ele queria montar uma padaria e foi lá e montou a padaria, só que ele é uma pessoa da noite. Ele gosta de dormir 5 horas da manhã e ele é o cara que vai tocar, ele não é investidor. Então, o cara, para tocar uma padaria, 4 horas da manhã, ele tem que estar na padaria.
Ele tem que estar vendo o que está acontecendo. Então, muitas vezes, a ansiedade de querer fechar um negócio ou achar que aquele negócio é bom sem fazer os estudos necessários, sem ter o capital necessário, porque isso é uma outra coisa, Elias, que depois a gente pode até compartilhar com os colegas, que muitas pessoas, elas entram acreditando, por exemplo, vamos supor que o franqueador vira e fala assim, olha, o retorno do investimento são 36 meses. Esse rapaz que vai entrar na franquia, ele pensa assim, não, mas esse cara não me conhece. Se esse cara me conhecesse, ele ia ver que em 6 meses eu já estou arrebentando com isso. Mas, gente, se o franqueador falou que é 36 meses, pode acontecer em 24? Pode. Mas eu tenho que estar preparado para 36 meses. Perfeito. E aí o que ele faz? Ele não passa a informação correta, ele entra no negócio acreditando que em 6 meses ele vai conseguir o retorno e não acontece. E ele entrou sem capital de giro. Ele não tinha capital de giro, ele não tinha como tocar essa operação. Então, os motivos que as pessoas quebram é justamente isso. É ter entrado só pela emoção e não pela razão, não ter feito estudo e ter conversado com o franqueador para entender essa base de negócio, para entender realmente se ele tem perfil para aquilo. Né? Porque tem negócio que não adianta. O cara não tem perfil e ele entra no negócio. E aí depois não tem jeito. Aí eu posso culpar o franqueador, como pode acontecer também. Né? Hoje em dia a justiça está muito claro nesse mercado de franquia que se de repente você chega, compra um negócio ou entra numa franquia e você foi enganado, o cara entra na justiça e requer o retorno do investimento dele. Ok. Muito bom, Américo. Levantou várias questões. Aposto que os convidados todos querem falar, né? Nós temos franqueados aqui, franqueadores, né? Eu achei bacana isso. Isso, é bacana demais, porque eu queria mesmo essa visão mais geral, pensando no público que está acompanhando o programa, né? A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. E antes de ir para o primeiro intervalo, vou lembrar você, não é, que Belo Horizonte, assim como Curitiba, são 2 cidades interessantes para se testar, por exemplo, agências de publicidade, novos negócios, pesquisas são feitas com essas 2 cidades. E foi legal o que o Henrique falou, né, que ele morou em Curitiba, é diferente de Belo Horizonte, mas são cidades ainda muito utilizadas para isso, tá bom? A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais BH Todo Dia aqui, tá bom? Nossos comerciais, por favor.